Em nossa aula de hoje nós vamos falar do filósofo Aristóteles. O que seria aí a justiça para o filósofo Aristóteles? Qual seria a perspectiva de Aristóteles sobre a justiça? Então vamos lá. Para Aristóteles, a justiça ela significa aí meio termo. Ele vai mencionar as virtudes como a virtude, aliás, como meio termo entre duas ações, sendo que essas ações elas devem ser opostas entre si, sendo que a virtude ela vai ser o meio termo. Por exemplo, em uma guerra, se a pessoa ela enfrenta o inimigo sozinho, para o Aristóteles ela é uma pessoa inconsequente. Se ela, por exemplo, foge à batalha, para o Aristóteles ela vai ser um covarde. Mas se de repente essa pessoa ela reúne aí um grupo de amigos para enfrentar o inimigo, ela vai estar praticando a justiça necessária que ele define como coragem. Então, entre as várias classificações de justiça que o Aristóteles define, eu vou te falar aqui de uma que já caiu em nossa prova da UAB, que é a justiça sob duas perspectivas, a perspectiva particular e a perspectiva universal. Na perspectiva universal, nós estamos falando aí da observação da lei e dos valores sociais. E a justiça, no sentido particular, nós estamos falando da relação entre as pessoas, certo? E na relação entre as pessoas temos duas perspectivas. A justiça chamada de comutativa, também conhecida como justiça corretiva, e temos a justiça distributiva. Na justiça distributiva, você vai distribuir os bens na sociedade de acordo aí com as capacidades. E na justiça comutativa, nós estamos falando aí da correção. Por exemplo, temos um contrato. Uma pessoa, por exemplo, ela se aproveitou da outra. Nós vamos então fazer o quê? Nós vamos corrigir. Nós vamos equilibrar essa relação jurídica, certo? Temos também a classificação que divide a justiça em pública e doméstica. Na justiça pública, eu estou falando de cidadão. E lembre-se que cidadão, nessa época, não é qualquer pessoa, mas cidadão vai ser somente aqueles que podiam se manifestar na polis, na cidade. E a doméstica era aquela justiça empregada para o filho, para os escravos e para também as mulheres. Então observe que entre esses dois grupos não há isonomia, porque eles são diferentes e, consequentemente, o tratamento também era diferente. Ok? Então é importante dizer que devemos compreender o momento histórico em que o Aristóteles ele vivia e também as distinções sociais que existiam em tal período, certo? Que, com certeza, muito diferente daquilo que se vê hoje. Então, imagine a seguinte situação. Uma pessoa, ela é ferida por outra. Temos aí uma lesão, temos aí uma desigualdade. Não é verdade? Então, no caso, o sofrimento ele vai estar mal distribuído, configurando aí uma espécie de injustiça. Então, a atuação do juiz nesse caso é no sentido de igualar a relação por meio da aplicação de uma penalidade. Então, essa penalidade vai subtrair do ofensor o excesso de ganho, ou seja, não ter recebido nenhum mal, e restituir da vítima com o quê? Com uma indenização, uma condição de equilíbrio. O igual aqui vai ser o meio termo entre o ganho e a perda, de modo que a justiça corretiva será o meio termo entre esses dois elementos. Ok? Que tipo de justiça é essa? A justiça comutativa, não é mesmo? Pois bem, então em síntese, o que significa? A justiça é a virtude do meio. A justiça é fundada na felicidade e se identifica como equilíbrio. Justo vai ser quem age com igualdade nas relações humanas. Então, a justiça ela é dividida entre universal e particular. A justiça particular é dividida entre justiça distributiva e justiça comutativa. O conceito de justiça ele vai variar conforme a forma de governo adotada. No tempo que o Aristóteles ele viveu, tinha-se aí a escravidão e as coisas, os bens, eles valiam muito mais, por exemplo, do que a mulher naquela sociedade. Então, é importante mais uma vez você se lembrar de que essa concepção ela é muito diferente do que temos atualmente. Esses foram os conceitos que
que eu queria que você tivesse em mente e até a nossa próxima aula.